Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Sou Joselito Moreno e esse é seu canal Link Prótese. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um passo a passo que a gente vai fazer uma dentogengival. É um protocolo pequeno, não é tão grande, não é tão extenso, mas a gente vai fazer uma dentogengival nesse protocolo. Esse é um protocolo provisório que o paciente tinha na boca e a gente vai se basear por ele. Geralmente a gente faz um protocolo provisório e aí a gente segue um critério, um passo a passo. Então é bem simples. Você vai fazer uma muralha no seu protocolo, tá? Se você não tem um protocolo, faça antes um enceramento. Faça um enceramento diagnóstico, tá? Mande para o seu dentista para ele provar no paciente, para que ele tenha definido antes, previamente, o formato que o paciente quer, o suporte labial, a gengiva, todos esses detalhes tem que ser definido antes, tá? Porque você faz um planejamento para o seu resultado final ser mais satisfatório, você não ficar mexendo várias vezes numa fixa. Então é ideal ou você fazer uma montagem dessa daqui, como está aqui, pode ser uma montagenzinha em cera e provar essa montagem, para se tiver tudo ok, a posição dos dentes, a largura, o tamanho, e aí vai para a fixa definitiva. Feito isso, você faz uma muralha de silicone, e essa aqui também, tá? Você fazendo essa muralha, o que acontece? Você tem as duas referências, a referência de posicionamento de incisal, tá? De altura dos dentes, certinho, e você tem a referência também de vestibularização, corredor bucal e proporção da vestibularização deles, ok? E aí você faz a estrutura. A estrutura metálica é essa que você está vendo aí. Foi feita uma infraestrutura metálica seguindo esse padrão. O padrão que tem aqui na nossa fixa provisória, tá? Então, seguindo esse padrão, eu fiz a fixa de metalocerâmica, foi feita a fundição, foi feita a usinagem. Aí ela no processo de usinagem, o acabamento, depois foi dado o jato, foi feito um jato de vapor, depois que saiu do jato de óxido, foi feito um jato de vapor, limpando toda a peça. Depois foi feito uma limpeza no ultrassom, 3 minutos no álcool isopropílico, tá? E foi aplicado opaco num sistema que eu ensinei já aqui, que é o sistema de uma queima só, tá? E agora vamos aplicar seguindo o padrão da muralha. Eu tirei numa medida de 2 milímetros de proporção de toda ela, de toda fixa. E aí vamos seguir, agora vamos fazer a aplicação seguindo essa muralha, que fica bem mais fácil, tá? Quando você segue o padrão da muralha, fica muito mais fácil. 2 milímetros é o ideal se você quer um caso estético bom, que fique bem translúcido, que fique uma incisal bem bonita, um incisal com bastante valor e um dente com croma e valor também. Então você precisa de pelo menos 2 milímetros de espaço, o diâmetro do dente, 2 milímetros pelo menos no diâmetro de todo o dente. Vamos para a aplicação então? Aqui eu vou colocar dentina opaca, a que eu tenho à disposição é a Vision dentina opaca. É uma dentina que eu gosto da dentina opaca da Vision, que ela é bem uma dentina com bastante croma. Ela me dá um croma bem forte. Então eu vou usar. Esse caso ele é um A1.
Só que eu sempre uso para dentina opaca, a dentina ao invés de eu ficar misturando a cerâmica, a dentina opaca da cor com light orange para deixar a cervical um pouco mais cromatizada e tal. Não, é bem, vamos simplificar, bem simples. Eu uso a dentina opaca um tom a mais. É só você usar a dentina opaca um tom a mais que você deixa a sua cervical com um croma legal, tá? Nesse caso ela vai ser uma fixa A1, eu vou fazer A2 de dentina opaca. O caso final vai ser A1, então eu uso A2, tá? Bem simples. Aí agora, primeira fase, dentina opaca. Eu vou aplicar a dentina opaca no dente, só no terço cervical. Percebe que eu fiz só cervical e as ameias que eu tinha. Eu tenho 2 milímetros de espaço entre todos os dentes. Eu gosto de deixar 2 milímetros em todo o diâmetro do dente, desde entre eles, pela vestibular, pela lingual, em todo o espaço, tá? Tem ceramistas que se preocupam só com a vestibular. Mas o dente é um todo, então você tem que fazer ele da mesma forma que você faz estratificação pela vestibular, você faz na lingual também. É importante você saber disso, tá? Porque senão o caso fica um caso muito superficial, né? Fazer só colocar incisal e tal, só pela vestibular. Não, você tem que fazer em toda a superfície do dente. Você trabalhar o dente como um todo, né? Depois que eu fiz a estratificação cervical, terço médio e ameias, eu venho com a muralha, posiciono a muralha para ele definir o espaço certinho, tá? Vou colocar a cerâmica na cor A1. Você vai ganhar um bom tempo fazendo isso que eu te explicar. Você vai aplicar a cerâmica na muralha, tá? Então você já ganha um bom tempo de aplicação. Por isso que é bom você fazer esse planejamento, porque você facilita a sua vida, tá? Uma coisa que vai facilitar o seu dia a dia de uma forma que você nem imagina. Quando é feito então quando é feito sobre silicato, vamos supor que esses dentes ali são preparos, vamos supor que esses dentes aqui são preparos e eu fiz o enceramento diagnóstico. Eu uso o enceramento diagnóstico, jogo cera e vou com a muralha ali nos preparos e posiciono os dentinhos na posição, sai tudo posicionado. É muito simples. Aqui você pode isolar na muralha. Se você quiser usar aqueles isolantes Picocep ou outros tipos de isolante, pode ser. Mas caso você não tenha, você está começando agora, não tem tanto material, pegue um óleo mineral na farmácia, que ele vai ser bem útil para isolar, tá? Óleo mineral é útil para isolar para cerâmica. Ele não vai contaminar sua cerâmica não. Pode usar sem medo. Ó. Óleo mineral.
para isolar. E agora você vai aplicando todos os dentinhos, ó. Coloca um. Primeiro dentinho aqui. Ó, coloca nos dentinhos, vai preenchendo, seca um pouquinho aqui. Quando você for fazer o outro lado, só preencha, coloca uma camada bem espessa. Pode colocar cerâmica à vontade sem se preocupar, tá? É importante você fazer uma camadinha espessa para ela encostar ali no metal quando você colocar a muralha ali do lado. E aí o legal é que ele já sai no formatinho. Se você está começando agora, você ainda não tem aquela habilidade de tirar no pincel, é bem legal essa dica porque já sai no formatinho, já fica bem no formatinho que você precisa. Fechou. Coloquei aqui, seca um pouquinho, não seca muito. E aí agora ele nesse jeito aqui eu vou posicionar uma muralha. E agora eu dou uma batidinha, tá? Conforme eu vou batendo, ela vai assentando na posição. Aí agora eu venho por aqui, ó. Olha como ficou aqui. Então eu vou ir colocando cerâmica ali. Aqui por trás eu vou colocando cerâmica. Certo? Agora a gente vai secar. Procura secar bem, tá? Não bata muito. Procura secar bem. E vamos tirar. Segura bem esse lado aqui, ó. E vai tirando esse lado aqui. Aos poucos. Depois que saiu esse lado. Ó, coloca o outro lado da muralha. E só retoca as incisais. O formato já saiu no formatinho, ó. E aí o que eu faço? Eu retoco as incisais. Aqui. Depois que eu retoco as incisais, aí é quando eu tiro a muralha. Retocando as incisais. Agora eu tiro essa parte da muralha. Ok? E agora eu vou fazer o perfil aqui. Prontinho, meus amigos. Já foi feito a primeira queima, tá? A gente posicionou na muralha e agora foi feita a queima. Esse detalhe aqui, esse buraquinho aqui é a saída do o conduto do parafuso que está bem no meio da meia. Mas aqui, ó, desse parafuso aqui. Mas agora eu vou colocar uma dentina opaca para mascarar. Que também tem uma saída do parafuso aqui. E agora a gente vai
Eu dei um acabamento, saiu do forno na primeira queima, eu dei um acabamento, formatei ele, tá? Formatei ela, deixando o tamanho certinho. Deixei uns recortes de mamelos aqui. O recorte de mamelo geralmente já é feito na dentina. É bom fazer um recorte bem evidente, para depois vir com o incisal por cima, fica um efeito bem legal, tá? Fica um aspecto bem bonito. E agora a gente vai fazer a segunda queima, tá bom? Vou fazer uma segunda queima num processo bem simples, que eu vou te mostrar. Aqui, ó, como você vê, eu fiz dentina opaca, dentina e incisal. Agora eu vou acrescentar a massa de incisal de novo na muralha. Bem simples, coloca a muralha de novo, acrescenta na muralha e já deixa. Vou colocar a muralha aqui para você ver o espaço que deixei. O espaço que deixei, ó, esse é o espaço, tá? E agora eu vou colocar incisal. Vou fazer a incisal e ao mesmo tempo que eu queimar a incisal, eu vou fazer uma queima também de gengiva, uma queima mais grossa, deixar um volume de gengiva aqui para me dar já um suporte para a gengiva, ok? Nessa saída do parafuso eu vou fazer o seguinte: eu primeiro vou fazer uma misturinha de dentina opaca com opaco, tá? Vou fazer uma misturinha aqui de dentina opaca com opaco e vou aplicar ali naquele buraquinho para não ficar aparente. Depois em cima eu já vou vir com a dentina opaca. Acrescentando aqui no buraquinho, pronto, fechei. Ó, foi fechado. Fechou? Agora vamos colocar a incisal. Prontinho, agora vamos colocar a incisal. Mesma forma, tá? Deixar. Acrescentar incisal em todos eles. Do mesmo jeito que a gente fez da primeira vez com a dentina. Para você que tem mais facilidade em fazer montagem, é bem mais simples fazer assim. De repente você tem mais, se está fazendo no seu laboratório agora cerâmica e você pegou mas você tem experiência só com unitários e você pegou uma boca inteira, mas você tem a vantagem de fazer montagem de dente de estoque. Então, essa é uma vantagem que você pode utilizar a sua técnica de montagem e estabelecer um padrão de cerâmica conforme o que você montou numa fixa provisória, por exemplo. E agora eu vou tirando. Saiu agora assim, ó. Aí agora eu vou alinhar. Vou descendo o incisal até o perfil de raiz que eu estabeleci. Pode ficar um degradê, descendo até o perfil de raiz que eu estabeleci para ficar um degradê bonito.
Estabelecida a incisal, agora vamos para a gengiva. A gengiva eu vou usar, a princípio, essa aqui. Feito o suporte de gengiva com a cor Tessui 4, agora eu vou colocar Tessui 5 em cima dessa Tessui 4 aqui para dar um volume e vou colocar para queimar. Última queima agora. Vamos fazer a última queima de massa opalescente e recobrimento de gengiva. Agora eu fiz o suporte da gengiva ali, deixei o perfil estabelecido nos dentes, o perfil de gengiva estabelecido no contorno gengival, e agora a última queima. Essa última queima eu vou dar nos dentes aqui, onde eu fiz os efeitos aqui. Não sei se você consegue ver um efeito óptico que eu fiz, um efeito de acabamento para dar um efeito óptico. Eu fiz e agora eu vou colocar o opalescente. Ficou um trabalho bem bonito nas incisais, ficou um trabalho bem show de bola. Só que você tem que fazer isso no acabamento, né? Então é como se eu estivesse estratificando o trabalho, só que eu dou todo o efeito que eu preciso em camadas em acabamento, certo? Agora eu vou com a massa de gengiva e LT0, que é o efeito opalescente. E aí vamos para o resultado final, que na gengiva eu vou fazer padrão Tomás Gomes, que é esses 3 padrão aqui, ó. Que é essas 3 cores aqui. Esse é o resultado do opalescente com a gengiva. Agora vamos colocar para queimar e o acabamento final. Chegamos ao fim, resultado final do trabalho. Agora vamos para a maquiagem, que é bem simples porque já foi feito todo passo a passo. Sistemas Tomás Gomes, a gente fez uma gengiva bem padrão Tomás Gomes. E como eu tenho uns vermelho bem escuro aqui, agora eu vou fazer mais uma maquiagem nas papilas. Dá uns tonzinhos de vermelho aqui, que é o que vai finalizar a nossa peça. Ok? Que vai finalizar nossa peça, eu vou dar uns tonzinhos de vermelho nas papilas para finalizar e ficar show. Esse é o resultado final. Agora eu vou fazer os acabamentos finais de maquiagem e vou colocar para queimar. Chegamos ao resultado final. Esse foi o resultado. O paciente adorou o resultado. Já acertamos de primeira. O paciente gostou. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por você ter assistido esse conteúdo. Um abraço e que Deus te abençoe.